Paz e bem. Meus irmãos, é com alegria que vamos hoje ouvir e partilhar a palavra do Senhor. E começando, invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Meus irmãos, estamos na semana do dízimo. Então, que possamos começar a nossa celebração, o nosso louvor, com a oração do dízimo. Hoje aqui reunidos, Deus nos chama a viver integralmente a partilha do Evangelho, que se expressa também pelo dízimo. O dízimo é a um só tempo sinal de nossa gratidão a Deus, nosso ser igreja e da nossa participação comunitária. É do compromisso com o dízimo que a igreja poderá viver e sustentar com dignidade sua missão pastoral, social e evangelizadora. Dízimo é força comunitária, é compromisso com a vida, é testemunho de fé, que se traduz na partilha consciente e livre de pequena parcela dos bens necessários ao nosso sustento. Tem que ser agora, já chegou a hora da condivisão. Deus é Pai da gente, vejo diferente, mas não quero irmãos. Eu sou dizimista, eu sou, você dizimista, eu vou. Vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Eu sou dizimista, eu sou, você dizimista, eu vou. Vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Oh, que maravilha, festa da partilha sem obrigação. Deus é Pai bondoso, é tão generoso, multiplica o pão. Eu sou dizimista, eu sou, você dizimista, eu vou. Vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Eu sou dizimista, eu sou, você dizimista, eu vou. Vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Os irmãos carentes, pobres e doentes se alegrarão quando a nossa oferta for de maior aberta, for de coração. Eu sou dizimista, eu sou, você dizimista, eu vou. Vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Eu sou dizimista, eu sou, você dizimista, eu vou. Vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Amém? Nós vamos sentar, ficar à vontade. Quero convidar quem trouxe a Bíblia, a você que está em casa e que nos acompanha pelo sistema Querigma de comunicação, rádio e TV web, para abrir a palavra hoje, voltada para o tema dízimo. Coríntios 2, capítulo 9, versículo de 5 a 8. Estou vendo aqui que o pessoal ainda não está com o costume de trazer a palavra. Irmãos, é importante a palavra, é o nosso centro, é o nosso quê de estar aqui. Segunda carta de Coríntios, ou seja, Coríntios 2, capítulo 9, versículo 5 a 8. Meus irmãos, o porquê da importância de se trazer a palavra. Hoje, a nossa palavra é voltada para o dízimo. Todo mundo aqui já ouviu falar do dízimo, né? Mas todo mundo sabe o que é o dízimo? O que seja o dízimo? Acho que a primeira coisa que vem à cabeça quando se fala em dízimo é dinheiro, não é? É dinheiro. A
Acredito que pela forma distorcida nos últimos anos, por alguns irmãos, que estão tratando esse tema, esse costume, essa institucionalização que é o dízimo da igreja, está sendo distorcida, está sendo transformada. Está se vendo mais o lado material do que o lado que importa, que é a nossa fé, é a espiritualidade. Então, antes de nós começarmos a partilha da palavra, e por isso que eu fiz essa pergunta, se todo mundo aqui sabe o que é o dízimo, a segunda carta de Coríntios hoje, o seu capítulo 9, fala do dízimo. Mas o que é o dízimo? O dízimo foi criado pela igreja? O dízimo, ele foi criado agora? Ele é específico da igreja? O que é o dízimo? O que é o dízimo? Meus irmãos, há de se entender o que é o dízimo através da palavra, para que quando sairmos daqui e não estejamos em algumas situações em que esse tema não seja distorcido. O dízimo, meus irmãos, não com este nome, mas o entendimento do que seja, vem desde os primórdios da civilização. As seitas pagãs já tinham o dízimo, mas não com esse nome, mas com uma certa finalidade que era partilhar o bem com algum Deus. Começava das colheitas e uma parte da colheita era destinada a um Deus pagão. Com a institucionalização da igreja, ou antes com os hebreus, com os judeus, aí sim veio a palavra dízimo, que é a 10ª parte. Os judeus, os hebreus, eles separavam a 10ª parte do que eles tinham e ofertavam no templo. Mas isso no Antigo Testamento. O que nós vivemos hoje? A Nova Aliança, o Novo Testamento. E o que é que a igreja nos ensina através da palavra sobre o que seja dízimo? Alguns irmãos aí afora, aqueles senhores bem intencionados, que passam 24 horas com a Bíblia debaixo do braço, bem bonitinho, bem arrumadinho, eles distorcem o que é o nosso dízimo através do Antigo Testamento. O próprio Jesus disse: eu não vim para abolir a lei, eu vim para aperfeiçoar. Então, o Novo Testamento deu lugar, o Antigo Testamento deu lugar ao Novo. Então, por que a 10ª parte? Tem que ser a 10ª parte? É obrigado? Se não é obrigado, por que se trata tanto do dízimo? Vamos à palavra. Quem está com a Bíblia aberta em Coríntios 2, capítulo 9, versículo de 5 a 8. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribui segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tendes sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Por isso que no começo eu falava da importância de ter a palavra na mão, para que a gente possa entender o que Deus nos quer falar hoje, especificamente sobre o dízimo. A palavra diz aqui
que o que semeia pouco, pouco ceifará. E o que semeia abundância, em abundância ceifará. E diz que cada um contribui segundo o que propôs o coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus o ama, o que dá com alegria. Então, meus irmãos, o que é o dízimo? O que é o dízimo? Fala-se aos quatro cantos que mensalmente você tem que dar a 10ª parte do seu salário para a igreja, tem que contribuir, certo? Mas será que é uma obrigação? Nem pode ser dado por obrigação, porque aí vem a lembrança, a passagem do Evangelho, que eu não recordo qual, mas aquela passagem daquela viúva que estava no templo, e chegavam muitos senhores ricos, e davam muitas moedas de ouro, e a viúva que tinha a sua única moeda, depositou lá no altar. E Jesus disse: vê, de todas essas ofertas, a mais valiosa é esta, porque ela deu tudo que tinha, enquanto os outros davam para aparecer. Então, não deve ser dado por obrigação, porque o seu ato não vai valer perante Deus. E não deve ser dado por ostentação, porque Deus não quer ostentação. Deus quer que você partilhe com o coração, porque quer. Então, enquanto muitos estão lá fora, distorcendo a palavra, pegando coisas do Antigo Testamento, que tiveram um novo sentido pós-Jesus, ou com Jesus, porque não há pós-Jesus, Jesus foi, é e sempre será. Então, será que você tem que dar aquela 10ª parte? Porque se você tem aquele pensamento que eu tenho que dar, então aí já é obrigação. Agora, se você tem a consciência de dizer, eu tenho que contribuir, Deus me deu, então retorna a Ele o que é de direito. Mas muitos distorcem, e vocês veem por aí que o dízimo em alguns lugares é imposto, é obrigado. O dízimo tem que ser dado aquela 10ª parte. Se você ganha 1.000, tem que dar 100. Se você ganha 800, tem que dar 80. Não, não é assim. Não é assim. A palavra é bem clara. A palavra diz que Deus acolhe aquele que dá com alegria, de acordo com a sua condição. Certo? Então o dízimo não é um simples ato de você chegar e dar uma quantia à igreja. Não. O dízimo é um ato de amor. Amor a quem? A igreja. E se você ama a igreja, você ama a Cristo. Você ama a Deus. A igreja é a esposa de Cristo. Então, que possamos entender o verdadeiro significado do dízimo. Muitos se aproveitam também da parte em que ele diz assim: o que pouco semeia, pouco ceifará. O que muito semeia, muito ceifará. O que é que eles estão fazendo lá fora? Se você der um dízimo gordo, você terá muitas bênçãos. Mas se você der um dízimo pequenininho, você vai ter uma bênção de acordo com aquele dízimo. E se você não der nada, você está condenado. Meus irmãos, isso não é verdade. Isso não é verdade. Para começar, a igreja, que eu nem chamaria de igreja, que impõe uma coisa dessa, é uma indústria da fé. E com certeza quem faz isso vai pagar por isso. A palavra diz também que aquele que distorcer um jota sequer da palavra de Deus, pagará até o último centavo. E eles vão pagar. Porque estão distorcendo uma coisa séria. O dízimo não é brincadeira. A palavra diz que tem que ser dado de forma espontânea, tem que ser dado com alegria e de acordo com a condição de cada um. Mas, infelizmente, não é assim. Eu vejo muitos irmãos da igreja comentários
que não dão o dízimo, porque o dízimo vai servir para sustentar padre, para luxo da igreja. Meus irmãos, vocês acham que essas luzes, elas se acendem com o quê? Com energia. Energia de graça? Não é de graça. Os meios de comunicação, isso tudo é de graça? Não. Eu nem falo os meios de comunicação porque não é diretamente da igreja, é do nosso ministério. O nosso ministério, com a graça de Deus, vai... Mas é um exemplo. Aquelas transmissões que são feitas na igreja. Os carros que a igreja tem para que o paróquio e os demais padres possam fazer a obra de evangelização. Será que tudo aquilo é de graça? Não é, minha gente. O padre, ele vive apenas de vento? Não, ele come. Ele se veste, ele se calça. Então, eu fico triste quando alguns irmãos católicos dizem que não são dizimistas porque não vão sustentar o luxo dos padres. A gente tem que tirar isso da cabeça. A gente tem que olhar para aqueles que estão enricando, que estão ficando ricos, que estão adquirindo bens, estão adquirindo propriedades, manipulando a palavra e impondo aos seus fiéis que você tem que ter aquele compromisso mensal daquela quantia. Não é assim. O dízimo é a partilha, é aquilo que você dá de coração para a subsistência da obra, para a subsistência da igreja, dado com alegria e de acordo com a necessidade de cada um. Então, a gente tem que mudar essa mentalidade. A gente tem que mudar essa mentalidade. Por que é que eu não sou dizimista? E se eu sou dizimista, será que eu entendo o significado do dízimo? A gente tem que pensar que Deus dá a graça, mas a gente tem que buscar e tem que arrumar os meios. Nós vemos a igreja aqui, ela ainda está inacabada. Isso aqui não caiu do céu. Isso aqui não caiu do céu. Deus mostrou os meios? Sim. Sem Ele, nada seria erguido. Mas, sem a contribuição, sem o dízimo, sem a participação da comunidade, nessa partilha, não é uma troca, é uma partilha. Você não está dando dízimo para receber uma graça, ou as graças de sua vida. Porque a Deus ninguém compra, com Deus ninguém negocia. Então a gente tem que ter essa visão do que é o dízimo. Infelizmente a gente está vendo, e eu repito, o uso da palavra dízimo totalmente distorcido, com outras finalidades. Mas a oração inicial aqui, o texto inicial, o que ele fala? É do compromisso com o dízimo que a igreja poderá viver e sustentar com dignidade sua missão pastoral. Então, meus irmãos, nessa partilha, ou seja, nesse ato de amor com a igreja, que todos os meses a gente cumpre o papel do que é ser o verdadeiro dizimista, é daí que a igreja pode se alçar a missões, a atos mais concretos dentro da comunidade. Sem a nossa partilha, sem o nosso dízimo, fica quase que impossível. Só não é impossível porque para Deus nada é impossível. Aí fica a pergunta: todos devem ser dizimistas? Seria bom que todos aqueles que podem deveriam ser dizimistas. E aqueles que não podem? Aqueles que não podem partilham com algo muito valioso também, que é a oração. A oração pela igreja, a oração pelos sacerdotes,
a oração pelos servos, né? E a compreensão de que, quando você está partilhando o que você tem com a igreja, não é uma troca e não é para qualquer finalidade, é para a obra de Deus. Então, meus irmãos, não se deixem levar por essa onda de exploração, porque é uma verdadeira exploração. O que vocês estão vendo aí, templos luxuosos, líderes religiosos cada vez mais ricos, e dizendo que você tem que contribuir para a obra de Deus. Aquilo não é obra de Deus. Nunca foi e nunca será. Então, a igreja, a Santa Igreja, ela nos mostra, através da palavra, o que é dízimo. O que é dízimo. Então, meus irmãos, como seria bom se todos tivessem esse compromisso com a igreja, esse verdadeiro compromisso com a palavra e a compreensão do que seja o dízimo. Então, que hoje a gente possa sair daqui com outra percepção, com outra mentalidade do que seja o dízimo. Não é uma simples contribuição, não é uma esmola. Você simplesmente não está dando o seu dinheiro para algo simplesmente material e terreno. Não. O dízimo é a partilha, é um meio de subsistência da igreja para que ela possa alcançar o maior número de filhos e filhas de Deus na nossa comunidade, no nosso estado, no nosso país, no mundo. Repito mais uma vez, o dízimo não é e nunca será uma troca de favores. Não deixem que muitos aí distorçam a palavra, dizendo que aquele que contribui pouco vai ter poucas graças e aquele que contribui muito vai ter muitas graças sobre si. Não. Com Deus não se negocia, Deus não se compra. Então, meus irmãos, que hoje nós possamos sair daqui com uma nova mentalidade e com um compromisso com a igreja. Esse ato de amor com a igreja, que é o dízimo. Então, seria maravilhoso se todos pudessem contribuir com a 10ª parte. Mas a palavra, ela é clara. Contribui de acordo com a necessidade de cada um. Com alegria e disposição, sem ser uma obrigação e sem ser uma ostentação. O dízimo é um ato de amor e de fé. Então, que possamos sair hoje com essa mentalidade e tentar ter esse compromisso com a Santa Igreja. Quem ainda não é dizimista, repense. Tenha essa experiência de doar um pouco, partilhar um pouco do que você tem com a igreja. Lembrando sempre da palavra, com alegria e com disposição, nunca por obrigação e por ostentação. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.